nome do Senhor Jesus, desde já eu agradeço, Pai. Amém e amém. Amém, pastora. Aleluia. Eu saúdo os irmãos presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém? Gratidão ao Senhor pela oportunidade de poder estar com vocês nessa noite, adorando o nome santo do Senhor Jesus. Para nós é uma honra poder servir essa casa, amém? Agradeço a pastor, o pastor, que nos lançou o convite de estar aqui com vocês nessa noite. Que Deus continue abençoando, prosperando e honrando vocês cada vez mais. Agradeço ao meu esposo, amém, que está conosco aqui nessa noite. O irmão Lucas, cooperadora Ana. Deus abençoe, a presença de vocês. E todos os demais irmãos que estão presentes para ouvir o Senhor falar nessa noite, amém? E Deus tem uma palavra para o teu coração no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Eu quero ler com você nessa noite. E eu oro ao Senhor para que teu coração nessa noite esteja como terra fértil, amém? Que essa semente, ela possa cair e germinar no teu coração. Mas, como diz o pastor Luciano, na entrada, normalmente a semente tem que morrer primeiro para nascer algo novo, amém? E que nós venhamos nos permitir que o Senhor, Ele faça algo novo em nós, para depois então Ele fazer através de nós, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, eu irei ler todo o capítulo, amém? Para a gente poder entender essa passagem, e para que o Senhor, Ele possa ministrar no seu coração, assim como Ele ministrou no meu, amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simeão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e assentasse ali. Deus abençoe, amado. Ele assentasse, aleluia, assentasse, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simeão: fazei-te ao mar alto e lançai-vos à rede para pescar. E respondendo Simeão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fez assim, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simeão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simeão. Disse Jesus a Simeão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Para começar essa mensagem do livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós lemos toda a história para que você entenda. Eu quero começar essa mensagem te dizendo: hoje o barco que Jesus escolheu foi o teu. Hoje o barco que Jesus escolheu é o teu. A Bíblia nos relata que no capítulo 4, no versículo 37, a Bíblia nos fala sobre a cura da sogra de Pedro. A Bíblia nos relata que antes de Jesus encontrar Pedro à beira do mar, Jesus ele havia passado na casa de Pedro, e então Jesus teria ministrado cura sobre a sogra de Pedro. Então, quando Jesus chega ao mar,
Pedro, ele ainda tem no seu coração gratidão pelo feito de Jesus anterior, antes dele sair e ir para a pesca. Pedro, ele vai para uma pesca, só que no dia anterior, Jesus já tinha passado na casa dele e Jesus já tinha ministrado cura na sogra de Pedro. E quando Jesus ele passa na nossa casa, pastor, quando Jesus passa no meio dos nossos amigos, na igreja, e nós não lembramos só por momento, nós lembramos no dia seguinte, nossa, você viu o que Jesus fez? Meu Deus, que glória o que o Senhor fez. A pastora aqui orando por pessoas enfermas e me trouxe o cenário lá da nossa igreja também. Um cenário que vai fazer 2 meses que nós estamos lá e 90% da igreja ficou enferma. 90% da igreja ficou enferma e nós começamos a estranhar. O culto lá também era a quinta profética. E quando isso começou a acontecer, nós falamos, peraí, que alguma coisa no mundo espiritual tem. E aí nós mudamos o culto para culto de quinta, cura e libertação. E então nós entramos nesse processo de cura e libertação. E como a pastora mesmo diz, a idade vai chegando, né? Nós vamos ficando debilitados. E com as nossas debilidades ali, algumas coisas nós deixamos de fazer com tanta frequência. Só que o que mais me chama a atenção em tudo isso é que nesse mesmo cenário que nós começamos esse culto de cura e libertação, falando de enfermidade e falando de limitações por idade, irmãos, eu não sei aqui quantos vai crer, mas está aqui os nossos cooperadores que são testemunha do que eu vou falar, o meu esposo. Satanás, ele se manifestou numa senhora de 73 anos lá na igreja. E nós ficamos 1h30 em processo de libertação com aquela senhora. E foi um processo de libertação muito tenso, porque era legião. Então você orava, expulsava um e vinha outro, e orava, expulsava um e vinha outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós não podemos achar que tudo é normal. Muitas das vezes Satanás ele tem trabalhado por trás e nós não estamos entendendo. E depois de uns 40 minutos em processo de libertação com essa senhora, a coitadinha já estava assim, acabada. E de repente o pastor Wagner, ele chegou, começou a orar ali com ela ali, repreendendo aquele demônio, repreendendo, porque o demônio estava na mente dela, bloqueando a mente dela e ela não voltava em si. Para nós ela chegou falando que era crise de ansiedade. Então nem todas as enfermidades é da carne. Algumas podem ser espiritual. E depois de alguns minutos orando por aquela senhora, ela se colocou de pé, toda trêmula, apontou o dedo para mim e para ele e falou para nós assim: eu não quero mais vocês aqui. Esse lugar foi consagrado a mim. Eu recebi oferendas para fechar a porta dessa igreja e vocês estão atrapalhando o meu trabalho. Então eu quero que vocês entendam que nem tudo que acontece na nossa vida, na igreja, é só carnal e físico. Muitas das vezes o mundo espiritual está trabalhando contra. Então assim, hoje a gente louva a Deus, a gente agradece a Deus, a gente louva a Deus para aquele povo, para aquele ministério, pela vida daquela senhora. A gente continua orando, a gente continua nesse propósito. Porém a batalha espiritual a gente sabe que não é fácil. E normalmente, eu escutei um vídeo esses dias atrás e o vídeo falava que normalmente quando o diabo ele quer nos parar, a primeira coisa que ele ataca é a nossa carne. Porque aí você fica doente, você fica, desculpa a palavra, mas você fica preguiçoso, você fica desanimado, você quer ficar em casa tomando chazinho quente, sopinha quente. Só que no mundo espiritual, quando Jesus ele chama eu e você, nós não podemos olhar no espelho e dizendo, eu vou pôr essa roupa aqui porque eu achei legalzinha e vou para a igreja. Quando nós olhamos para o espelho dessa forma, Satanás está olhando de lá e está dizendo, mais uma vez ela está colocando uma farda, mais uma vez ela está se revestindo da presença do Pai, e mais uma vez ela vai guerrear contra o inferno. Então todas as vezes que nós nos levantar para fazer algo para o reino, nós temos que nos posicionar com essa missão. Eu sou um soldado na casa do Senhor.
Eu vou naquele culto essa noite, eu não vou apenas por ir. Eu não vou participar apenas por participar. Eu não vou louvar apenas por louvar, não. Eu me coloco como uma soldada. Eu me coloco como uma guerreira. E quando eu bater os meus pés, Satanás tem que partir em retirada. Porque aonde eu pisar é terra santa. Aonde eu colocar as plantas dos meus pés, as palmas da minha mão, eu possuirei por herança. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos entender as promessas que o céu já liberou sobre a nossa vida. A palavra do Senhor no livro de Lucas capítulo 5 nos conta essa história. Quando nós lemos o capítulo anterior que ministra a cura da sogra de Pedro, e depois então Jesus vai, tem um encontro com Pedro na beira do mar. A Bíblia nos relata que Jesus, quando ele sai da casa de Pedro, a Bíblia ela é clara em nos dizer, no capítulo 4, no versículo 39, iniciando-se ele e inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ele estava levantando-se logo, serviu-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe trazia, e pondo-os as mãos sobre cada um deles, o curava. A Bíblia nos fala que ao pôr do sol, Jesus, ele estava ali, próximo à casa de Lázaro, de Pedro, e ali então muitos enfermos eram trazidos. E a Bíblia nos relata mais à frente que, pelo entender da mensagem, Jesus ele passou a noite ministrando cura e ministrando libertação, porque tinha os doentes, tinha os enfermos, mas também tinha pessoas possessas de demônio. E a Bíblia nos relata, no versículo 42, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegando junto dele, o detinham para que não se ausentasse deles. Então, ao pôr do sol, no versículo 40, Jesus estava começando a orar e a expulsar demônios, ministrando cura. Só que no versículo 42, e sendo já dia, Jesus sai da presença desse povo e caminha então. Só que o povo não queria deixar Jesus. Porque quando nós temos Jesus, porque é um Jesus que cura, é um Jesus que liberta, é um Jesus que salva, nós queremos ficar com Jesus. Só que quando Jesus não faz as coisas do jeito que eu e você queremos, nós não queremos Jesus. Quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu preciso que aconteça, Jesus não quer fazer o que eu quero, então eu não preciso de Jesus. E a Bíblia nos relata então que Jesus ele sai de perto daquele povo, uma multidão o segue, até então que ele chega à beira do mar, e quando ele chega à beira daquele mar, ele avista 2 barcos. Porém, quando Jesus avista 2 barcos, eu acredito que foram 2 barcos que talvez chamou a atenção de Jesus naquele momento, porque se era um lugar de pesca, deveria ter muitos outros barcos à sua volta. Porém, a multidão ela começa a apertar Jesus de uma forma que Jesus ele olha para a multidão e ele fala: olha, aqui não tem mais como eu falar. A multidão está me apertando tanto que não tem como, então eu preciso pegar um barco emprestado para poder ministrar para a multidão. E aí eu quero te dizer, nessa noite o barco que Jesus escolhe é o teu. Você está disponível a ser usado por Ele nessa noite? Você está disponível a Jesus chegar e dar uma ordem e você dizer: sobre a tua palavra então eu obedecerei, sobre a tua palavra então eu farei, sobre a tua palavra então eu irei? E a Bíblia nos relata que Jesus ele escolhe o barco de Simão Pedro,
E quando ele entra nesse barco, a Bíblia nos fala que a primeira ordem que ele dá para Pedro era: afaste-se da terra. Porque muitas das vezes, amado, o barulho da terra, o barulho da multidão nos impede de ouvir aquilo que Jesus tem para falar em particular comigo e com você. Muitas das vezes as coisas da terra, elas são tão atraentes que ela rouba a glória de Deus que tem para mim e para a tua vida. Não é porque Jesus erra, não é porque Jesus falha, é porque nós erramos e nós falhamos. Por quê? Porque a nossa visão, ela consegue brilhar mais quando nós olhamos para a coisa da terra. Só que Jesus, ele pega e diz para Pedro: Pedro, pegue o barco, afasta-se da terra. E Jesus então começa a ministrar para a multidão. Quando Jesus, ele ministra para a multidão, e eu acredito assim que Jesus, enquanto ele, no versículo anterior, no capítulo anterior, ele curou a sogra de Pedro, ele passou por um período onde ele ministrou cura, ele ministrou libertação, ele ministrou salvação. Ele sabia que Pedro estava em mar alto pescando. E enquanto você está trabalhando, Jesus está cuidando. Enquanto você faz a sua parte, Jesus continua trabalhando. Muitas das vezes nós olhamos para o nosso cenário e nós pensamos: nossa, eu não estou vendo Jesus fazer nada. Mas Jesus está observando. E na hora certa Ele entra na nossa história, Ele entra na nossa trajetória, e Ele fala para mim e para você: ei, eu escolhi o teu barco porque é o teu barco que aguenta o tranco. Eu escolhi o teu barco porque é o teu barco que tem resistência o suficiente para suportar o mar bravio. Muitas das vezes nós estamos olhando os barcos que estão à nossa volta e nós estamos pensando: poderia ser o barco do irmão, poderia ser o barco da irmã. O porquê que o irmão e a irmã não estão passando por essa situação? E Jesus está dizendo: porque eu sabia que você ia aguentar. Eu sabia que nesse processo você ia suportar para você poder viver o teu propósito. E a Bíblia nos relata que Jesus então, ele ministra para a multidão, e quando ele sai de perto da multidão, ele tem ali um particular com Pedro, e ele fala: vamos ao mar alto, e então você vai lançar a rede. Pedro, ele olha para Jesus e ele fala: mestre, o Senhor sabe que eu pesquei a noite toda. O Senhor sabe que eu varei a noite adentro e não pesquei nada. O Senhor sabe que eu passei a noite na friagem de um mar alto. O Senhor sabe que eu passei a noite longe de casa, a noite longe da família, e não pesquei nada. Sabe o que eu entendo nesse cenário? Pedro num cenário de frustração. Sabe quando nós tentamos fazer algo e nós não conseguimos? Sabe quando nós olhamos para o nosso cenário e nós pensamos assim: meu Deus, eu estou tentando fazer tudo certo, mas mesmo assim parece que dá tudo errado. Deus, eu estou tentando fazer tudo certo, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho me consagrado, mas mesmo assim aparenta estar dando tudo errado. Esse foi o cenário de Pedro. Quando Jesus chega e determina uma ordem para Pedro: vai e lança a rede. Pedro só faltou ele olhar para Jesus e dizer para Jesus: o senhor está de brincadeira com a minha cara, né? Só que um detalhe, amados, quando Jesus ele chega com a multidão que lhe aperta, ele chega com a multidão que não estava deixando ele falar, ele chega com a multidão que não estava dando espaço para ele, e quando ele olha para o barco de Pedro, ele fala: é o teu barco que eu quero emprestado, é o teu barco que eu quero usar, é através do teu barco que o milagre vai ser gerado, e muitos então verão a glória de Deus sendo manifestada através da sua vida. Só que o que me chama a atenção é que quando Jesus chega nesse cenário, Pedro está lavando a rede. Sabe o que eu entendo? Que mesmo num cenário de frustração, mesmo num cenário de dor, mesmo num cenário de lágrima, mesmo num cenário de descredibilidade pelo povo, você continua lavando a rede. Porque pode não ter dado certo a noite passada, mas se a tua rede está pronta, se você crê que você ainda vai usar a mesma rede,
o mestre está de pé na tua frente te dizendo: sobre a minha palavra eu farei milagres sobre a tua vida. Sobre a minha palavra você viverá milagres ainda nos dias de hoje. A Bíblia nos relata que Pedro, ele lavando a rede, ele cata a rede, entra no barco, vai com Jesus para o mar alto. E quando então ele está em mar alto, Jesus termina de ministrar para o povo e ele fala: vamos mais profundo. E Pedro então ele responde para Jesus: mestre, eu passei a noite inteira no mar e nada pesquei, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-se a rede. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Ele não escolheu você porque você é bom. Ele não escolheu você porque você é escolhido, porque você é lindo, porque o irmão ali que tem 7 vidas, né? Sabe por que ele te escolheu? Porque você precisa dele. Ele não precisa do teu barco, o teu barco precisa de Jesus. E quando nós entendermos que nós não somos bons o suficiente a ponto de não ter Jesus no nosso barco, nós entendemos que nós somos dependentes dele. E que independente a luta, independente a prova, nós precisamos que Jesus continue conosco dentro do nosso barco. E a Bíblia nos relata que Jesus ele sai em mar adentro. Ele vai em lugares mais profundos com Pedro. Ele sai do raso, ele sai do natural, porque milagres não acontecem em águas rasas. Milagres de Jesus acontecem em águas profundas. Só que muitas das vezes nós queremos sentar no lago e ficar balançando o pezinho, molhando o nosso tornozelo. E Jesus está dizendo: não é isso que eu tenho para o teu barco. O teu barco ele pode até ir a pique, mas se eu estiver dentro dele, muitos viverão milagres junto com você. A Bíblia nos relata que Jesus ele vai mar adentro com Pedro. Pedro lança a rede. Quando Pedro começa a puxar a rede, algo sobrenatural acontece. Pedro passou a noite toda pescando e não conseguiu pescar nada. Mas no período da manhã, sobre a palavra de Jesus, ele lança a rede. E a Bíblia fala que foram tantos peixes, amado, que Pedro teve que dar sinal para os barcos que estavam próximos para vir ajudar a puxar a rede, porque ele não estava conseguindo puxar sozinho. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se você vive a palavra, se você é instruído na palavra, se você tem uma vida baseada na palavra, não se preocupe. O que é teu irá vir até você. Porque a Bíblia nos relata que Jesus ele não andava atrás de multidão. Jesus ele não estava atrás de multidão. A multidão vinha por detrás para ouvir a palavra através de Jesus. Então quando nós temos uma vida baseada, alicerçada e firmada na palavra, aquilo que o Senhor já preparou para minha e para a tua vida irão nos seguir. Porque a própria Bíblia nos relata que nós não correremos atrás de bens, elas correrão atrás de nós. Então quando nós temos uma vida firmada e alicerçada na palavra de Jesus, nós não precisamos nos preocupar, porque o que é nosso já está preparado. O que era de Pedro, mesmo sem ele saber, mesmo na força do seu braço, ele já tinha tentado, ele já tinha se frustrado. Mas quando o Senhor ele entra no cenário, ele fala: eu mudo a tua história, porque agora você está indo sobre a minha palavra. A Bíblia nos relata que Pedro, ele observa que não teria condições de puxar a rede. E então Pedro ele vai e busca ajuda. E quando ele busca ajuda, encheu o barco de pedra, encheu os barcos que estavam ali para servir como ajuda, e os barcos quase iam a pique, de tanto peixe que tinha no barco. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas das vezes nós queremos o peixe,
nós não queremos é disponibilizar o barco. Muitas das vezes nós paramos por uma frustração. Muitas das vezes nós oramos e choramos a noite passada, nos lamentando do que aconteceu no cenário anterior. Muitas das vezes nós colocamos o nosso joelho no chão e nós oramos e pensamos: Deus, eu não consigo mais. Muitas das vezes, quem sabe Pedro não pensou: eu sou um pescador profissional, o porquê que não deu certo dessa vez? E quantas das vezes nós olhamos para a força do nosso braço e nós pensamos: eu sou capaz de fazer. E o porquê que não deu certo? O porquê que não aconteceu? O porquê que não teve resultado? É porque muitas das vezes o nosso eu quer falar mais alto do que aquilo que o céu tem liberado para a nossa vida. Então que nessa noite você possa entender que essa luta, ela não é para te matar. Essa decepção desse momento não é para te matar, não é para te frustrar. Porque Jesus hoje ele entra no teu cenário e ele fala: o teu barco foi eu que escolhi. O teu barco eu escolhi porque eu sabia que ele ia aguentar. Ele ia aguentar o balançar das águas. Ele ia voltar de uma frustração, mas o teu barco ia novamente para o mar aberto, porque ele ia ter resistência de mais uma vez ir a profundo juntamente com você. Só que não é só sobre o barco, é sobre a rede. Todas as vezes que você se dispor em lavar a rede, deixar a rede preparada, o céu está olhando e está dizendo: eis que eu envio resultados, eis que eu envio milagre, eis que eu envio resposta, porque a tua rede também tem resistência. Muitas das vezes estão olhando para mim e para você e estão pensando: não vai aguentar, vai parar. E sabe o que eu entendo? Eu entendo que é Jesus nos moldando, em meio à dor, em meio à frustração, em meio às lágrimas, em meio às decepções que nós vivemos. Jesus está dizendo: eu conto com você, eu conto com o teu barco, e eu conto com a tua rede. Quando nós nos disponibilizarmos o nosso barco, a nossa rede e a nossa pessoa, para que o Pai nos use na presença dEle, aí então Ele olha para nós e diz: agora eu disponibilizo um povo para andar com você, para caminhar com você, para te ajudar a carregar peixe, para ajudar a tirar peixe do mar alto. O problema é que muitas das vezes nós não entendemos que Deus, Ele usa a nossa dor para, aleluia, para gerar o nosso milagre. Deus, Ele usa a nossa dor, Ele não usa para nos ferir, Ele não usa para nos parar. Deus usa a nossa dor para gerar o nosso milagre. Quem aqui consegue me dizer um profeta, um homem ou uma mulher das escrituras sagradas que passou por algum processo, obteve milagre, mas não teve um processo de dor? Todos os nossos irmãos que têm uma história bíblica narrada na própria palavra, eles passaram por um cenário de lágrima, eles passaram por um cenário de abandono, eles passaram por um cenário onde eles olharam e também como Pedro, uma noite de frustrações, dias de abandono, cenário de dor, de lágrima, de choro, mas para a glória do nome do Senhor eles foram honrados. Só que daí nós, os alecrim dourados de 2024, nós não queremos passar por esse cenário de dor. Nós não queremos nos posicionar em oração. Nós não queremos nos posicionar em jejum. Porque a própria Bíblia nos relata que tem casta de demônio que ela só sai com jejum e oração. Tem coisas que nós só vamos vencer no joelho. Tem coisas que nós só vamos vencer quando nós deixarmos o comodismo da nossa cama na madrugada, o comodismo do nosso sofá no período da tarde, o comodismo da conversa gostosa no WhatsApp com o irmão A, B ou C e falar: Deus, eis-me aqui. É o teu barco, é o meu barco que o Senhor quer usar, então eis-me aqui. Usa-me para que o teu nome seja glorificado. Usa-me para que o teu nome seja exaltado. Pedro, ele poderia olhar para Jesus naquele momento e dizer: o meu barco não.
Se o Senhor quiser usar o meu barco, o Senhor pede outro para entrar dentro dele, porque no meu barco eu não entro mais. Eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou desanimado, eu estou desacreditado da pesca no dia de hoje. Mas Pedro, quando ele entende que Jesus já tinha feito milagres anteriores, ele olha para o cenário anterior e fala: não, esse foi o Jesus que operou milagre na vida da minha sogra. Chegou lá, ela estava doente, enferma, ele colocou a mão, profetizou, algo sobrenatural aconteceu. Então sobre a palavra dele, eu irei e lançarei a rede mais uma vez, porque então eu viverei milagre. Que nós venhamos entender que todo propósito é gerado num cenário de dor. Todo propósito é gerado num cenário de abandono. Todo propósito é gerado num cenário onde as pessoas olham para mim e para você e dizem: não vai dar em nada. Ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Todo propósito é gerado num cenário onde as pessoas olham e dizem: pastor Luciano, pastora Cristina, é melhor fechar. Pastor Luciano, pastora Cristina, vocês estão desacreditados pela população, vocês estão desacreditados pela sociedade. Pastor Luciano e pastora Cristina, é melhor guardar a rede e ir para casa. É melhor guardar a rede, deixar ela quietinha e deixar que talvez outro pesque. Deixar que Jesus use outro nesse cenário. Mas Jesus está dizendo: eu ainda conto com adoradores nesse lugar. Eu ainda conto com o pastor Luciano, com a pastora Cristina e com todos aqueles que estão com seus barcos à sua volta, para entrar a mar dentro e buscar peixes, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe por quê? Porque a ordem do céu já foi liberada. A ordem do céu já foi determinada. Quando Jesus ele retorna com Pedro para o mar alto, Jesus não chegou lá e disse: vem uma multidão de peixe. Veio uma multidão de peixes sobre a rede de Pedro. A Bíblia nos relata que quando Pedro chega, ele apenas lança a rede e os peixes já estavam lá. Então nós temos que crer que quando nós nos posicionamos como verdadeiros adoradores, o céu já tem um milagre preparado. Quando nós nos posicionamos com o nosso barco, com a nossa rede, a dispor do Senhor Jesus, o milagre já está pronto. É só nós olharmos pelos olhos da fé e tomar posse daquilo que o Senhor nos dá. Eu não sou muito fã de peixe. A gente come lá de vez em quando, né? Mas tem os meus cunhados, a minha irmã, eles gostam muito de pesca e pague. Quem já viu pescar tubarão em pesca e pague? Quem já viu pescar baleia em pesca e pague? Ei, abandona o pesca e pague nessa noite. Jesus tem um mar alto para você. Abandone o natural nessa noite. Jesus tem algo sobrenatural para a tua vida. Nós temos que deixar esse conformismo de que vamos pescar num lago e está tudo certo. Não, nós temos que olhar e dizer: ei, esse lago não serve mais para mim. A partir de hoje Jesus mudou a minha história, então eu quero mergulhar mais profundo. Mas como diz o meu esposo, quantas das vezes nós queremos mergulhar em mar alto usando colete salva-vida? Porque nós temos medo muitas das vezes de afundar. Nós temos medo de morrer em mar alto. E Jesus está dizendo: ei, sobre a minha palavra, o milagre já é escrito, o milagre já é decretado. Você vai viver algo novo, o inferno querendo ou não, o macumbeiro querendo ou não, o feiticeiro querendo ou não, a bruxaria querendo ou não. O céu já liberou algo novo para a tua vida. O céu já liberou algo novo para a tua história. Só que para isso nós temos que fazer como Pedro. Vamos lá, Jesus. Se é para entrar em mar alto, vamos entrar, porque... gente, ele estava com Jesus. Pedro estava com Jesus.
Nessa luta você está com quem? Nessa prova você está com quem? A Bíblia fala: nessa peleja não tereis que pelejar. Nessa peleja você está com quem nessa noite? Porque se está dando, um cenário que está dando tudo errado, ou muito mais errado do que é certo, quem está com você nessa peleja que já era para ter dado certo há muito tempo? Muitas das vezes nós confiamos na força do nosso braço, nós confiamos no irmão A, B, C, D. Nós assumimos o ministério da Deus Vivo Leonor, e quando nós assumimos aquele ministério, pessoa chegou em nós e disse: estamos com você. E nós falamos: ainda bem que Jesus está conosco. Quando nós assumimos lá, nos foi proposto que a gente assumiria e que então teria uma ajuda financeira, psicológica e tudo mais. Irmãos, para a glória do nome do Senhor, estamos 2 meses, estamos indo para o 3º mês, os irmãos são testemunha. Nós não precisamos buscar ajuda. Sabe por quê? Porque nós cremos que dentro daquele barco Jesus está presente. Não tem como eu ter um barco, pescar a noite inteira, não pegar nada e no dia seguinte ir na casa do vizinho ficar pedindo peixe. Se eu me nomeio como um pescador profissional, algo sobrenatural tem que acontecer na minha vida. Quem crê assim? E nessa noite eu te pergunto: você disponibiliza o teu barco para Jesus usar nessa noite? Enquanto você está parado, enquanto você está meditando, enquanto você está talvez desacreditando da tua história, da tua chamada, do propósito que Deus tem na tua vida, você está lavando a rede ou você está guardando a rede? Porque quando Jesus chega no cenário de Pedro, mesmo num cenário a qual Pedro estava desacreditado do que ele estava vivendo, as pessoas que estavam à volta de Pedro também poderiam estar desacreditando daquele cenário, mas ele estava lavando a rede. Ele estava preparado. E quando Jesus chegou, a rede dele já estava limpa. Então quando eles voltam para o mar, a rede de Pedro já está preparada mais uma vez para entrar mar adentro e fazer outra pesca. Porém a diferença é que essa vez Jesus vai sobre a palavra de Jesus, e então algo sobrenatural acontece. Porque a Bíblia nos relata que quando eles retornam à beira da praia, eles voltam para a terra, eles voltam contando os milagres que Jesus fez em mar alto. Se afasta da terra para você viver os milagres de Jesus. Se afasta do comum para você viver o sobrenatural da glória de Deus. Se afasta daquilo que todo mundo faz. Se afasta daquilo que para todo mundo é natural. Se alguém do teu lado está vivendo algo natural, você fala: não, eu vou me afastar porque eu quero viver o sobrenatural da glória de Deus. E então o milagre quem vai contar é você. A história de livramento quem vai contar é você. A história se tem 7, 14, 21 vidas não importa, mas o milagre quem vai contar é você. Sabe por quê? Porque quando o céu nos escolhe, já tem um milagre reservado para nós todos os dias da nossa vida. Sabe por quê? No cenário da pesca maravilhosa, o peixe acaba. Só que quando a Bíblia nos relata que eles voltam com o barco, eles voltam com a rede, eles voltam com o peixe, Pedro abandona tudo e segue Jesus pelo caminho. É mais importante, independente da frustração que eu passei nas noites anteriores, estar caminhando com Jesus do que ficar cuidando dos peixes. Deus, Ele é um Deus que Ele cura a nossa frustração, Ele cura os nossos traumas, Ele traz alimento para a nossa casa e para a nossa família. Porém, Ele fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele fala: ide. Foi o que Pedro fez. Pedro poderia chegar à beira do mar e dizer: ei, eu sou o cara, Jesus me escolheu, e então agora eu vou dividir peixe com todo mundo, eu vou alimentar todo mundo com o peixe que eu apanhei. Porém Pedro, ele olha aquele cenário e ele pensa: é mais importante Jesus do que o peixe.
Porque Pedro entendeu que ele não ia ficar só naquele milagre. Se ele caminhasse com Jesus, ele iria viver muitos outros milagres em toda a trajetória da história de Pedro. E aí, qual é a sua escolha nessa noite? Ficar apenas com os peixes ou ficar com Jesus? Os peixes acabam, Jesus não. Os peixes vão te dar uma alimentação momentânea. Jesus não. Jesus, ele é a fonte de água viva. Ele é o pão vivo que desce do céu. E ele sacia as nossas sedes, a nossa fome por toda a eternidade. Se põe de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. E que você possa ter entendido essa palavra, que essa palavra possa ter te alimentado nessa noite, a ponto de nessa oração você dizer: Pai, eis aqui o meu barco, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. As minhas redes estão preparadas para viver algo novo. As minhas redes estão preparadas para viver algo novo na tua presença. As minhas redes estão preparadas porque elas suportam a pressão do mar profundo. Elas suportam o peso dos peixes que virão através da minha rede. Então usa-me na tua presença, porque eu, como Pedro, quero ser usado. Porque sobre a tua palavra eu irei e profetizarei e viverei milagre da parte do Senhor. Senhor Deus, abençoa nessa noite a tua igreja. Abençoa o teu povo, abençoa a tua noiva, Pai. Espírito Santo, há aqui em nosso meio barcos, Pai. Barcos que estão, Senhor Jesus, com as suas estruturas, Pai, feridas. Estão com as suas estruturas abaladas devido à luta, devido à prova, devido ao balançar do mar revolto, Pai. Deus, há barco em nosso meio nessa noite, Senhor, que olham para o seu próprio cenário e pensam: não há mais como voltar a mar dentro, porque o meu barco não vai suportar mais a pressão da água. Espírito Santo, há pessoas em nosso meio nessa noite que eles estão querendo largar a rede, eles estão deixando a rede de lado, Pai, porque eles acham que a sua rede já não tem mais estrutura, as tuas redes já não aguentam mais a pressão da profundidade do mar alto. Deus, mas o Senhor chega em nosso meio nessa noite e o Senhor diz à tua igreja: eis que eu tenho algo novo para este lugar, eis que eu tenho algo novo para esta casa, eis que eu tenho mar adentro. Eis que faço novo todas as coisas. Não é sobre o cenário que passou, não é sobre a trajetória que passou, é sobre o lançar a rede sobre a tua palavra, é sobre o lançar a rede sobre a ordem da tua palavra, Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, derabanda, xerederabanda, chai. Deus, o teu povo está preparado para viver algo novo, Senhor. Então, sobre a tua palavra, Pai, sobre a tua palavra nós profetizamos algo novo, algo sobrenatural. Nós profetizamos almas, nós profetizamos vidas, nós profetizamos pessoas sendo alimentadas dentro desse templo através da tua palavra. É assim que eu oro, é assim que eu peço, e é assim que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As suas palmas adoram o nome do Senhor Jesus. Amanheceu, nada pesquei,